Saúde, amada Igreja da Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço primeiro a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus, na sua bondade, nos concede estarmos de pé diante da sua presença. E isso, para mim, é um momento de gratidão. Quero agradecer nesse momento também o pastor Dorival, que é o nosso pastor dessa igreja, ele e a sua família. Quero agradecer o pastor Maurinho, que nos dá essa oportunidade de falarmos da grandeza desse Jesus que nos salvou, que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero também nessa oportunidade agradecer publicamente aqui a 3 pessoas, a irmã Rose, o pastor José Mário, a irmã Marta Costa, que não se faz presente, nem o Zé Mário, nem ela, mas os irmãos não sabem, mas eles, através deles, interveio junto ao SUS para que a minha mãe fizesse uma cirurgia, a qual estava na espera por muito tempo, e pela bondade de Deus e por intervenção desses irmãos, ela realizou a sua cirurgia e graças a Deus foi conduzido, foi tudo bem, e ela está realmente em um momento de recuperação, mas Deus tem estendido as suas mãos e tem agraciado e dando a ela a oportunidade de realizar essa cirurgia, que pela fé eu creio que Deus já a curou, porque está bem e só falta o tempo necessário para a sua recuperação. Amém? Graças a Deus. E eu quero, nessa oportunidade, também agradecer aos irmãos, pastores que estão aqui, cada um dos irmãos, os pastores, os obreiros que estão na nossa retaguarda. Agradeço a todos, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar convosco o texto da palavra do Senhor, que está registrada em Deuteronômio, no capítulo de número 28, no verso 1 em diante. Confesso para os irmãos que eu não sou pregador, mas eu costumo falar daquilo que Jesus fez na minha vida. E se eu fosse contar o que Deus já fez, seria necessário um bom tempo para que expressasse o grande milagre que Deus tem feito na minha vida e continua fazendo na minha vida e na minha família. Graças a Deus por isso. Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 1, todos encontraram. E diz assim: e será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ti por povo santo, como te tem jurado.
quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. O verso de número 15 vai nos dizer: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Estamos diante de um texto, de uma palavra, que há um convite. Moisés escreve a lei quando sai do Egito, lá no Sinai, pelo período que ele fica, por volta de 2 anos, e ali ele escreve a lei. E nesta lei tem as ordenanças de Deus para que o povo que tinha saído da terra, que tinha sido escravizados no Egito, que ali estavam por ordens de Deus, sendo conduzido por Moisés. Moisés, quando chega ali no Sinai, ele recebe de Deus essas ordenanças. Depois de muito tempo, Moisés caminha o deserto, passa pelo deserto, realiza grandes milagres, aonde Deus, por mão de Moisés, todos conhecemos os milagres que Deus realizou no período em que o povo atravessava pelo deserto, aonde não tinha como ser, se não fosse pela mão de Deus, porque eles não plantavam, porque eles estavam caminhando, eles não tinham como se sobreviver materialmente, porque eles estavam em uma caminhada constante. É diferente de estar em uma região onde você faz suas plantações e ali ficam estáveis, mas eles estavam a caminho da terra que Deus tinha prometido. Então era necessário que nesta caminhada eles precisavam vestir, eles precisavam comer, mas Deus proveu na vida deles todas as coisas necessárias para que eles chegassem até a terra. E eles chegam na região onde Moisés novamente começa a falar novamente sobre as ordenanças de Deus, para que eles guardassem, para que eles ouvissem a voz de Deus. E ele diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, se ouvires. Uma coisa é ouvir, e outra coisa é eu ouvir e guardar. Quando Deus fala com o homem lá no Éden, Deus falou com Adão, deu ordenança para Adão, Adão ouviu, mas não cuidou de guardar o que Deus lhe falou. Ele não guardou aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Então existe uma grande diferença entre eu ouvir e eu guardar aquilo que eu ouvi. Porque esse guardar a palavra guardar está determinada por a obediência àquilo que eu ouvi, aqueles mandamentos que foram a mim determinados para que eu ouvisse. E a obediência, ela é uma escolha. Ela é uma escolha, minha e sua. Uma coisa é eu vir na igreja, ouço a pregação, ouço os hinos, Deus fala comigo, e eu saio e amanhã eu não dou mais importância para o que eu ouvi. E a grande preocupação de Moisés com o povo era que eles ouvissem a voz de Deus por meio da palavra, mas que eles guardassem a voz, guardassem os mandamentos. Para quê? Para que
para que as bênçãos de Deus, ordenadas na lei, viesse sobre a vida daqueles que guardassem os seus mandamentos. Só existe uma condição de Deus realizar bênçãos, de Deus trazer milagres para a minha vida, quando eu guardo os mandamentos de Deus. E Moisés determina para o povo, e Moisés entrega o seu cajado a Josué, e quando nós vamos observar no Josué capítulo 23, Josué chama os juízes de Israel, ele chama os magistrados, ele chama os anciões de cada tribo, e ele diz: olha, vocês se esforcem para guardar tudo o que está escrito na lei de Moisés, para que Deus venha prosperar o vosso caminho. E uma coisa que vocês têm que fazer, vocês não podem se unir aos povos os quais estão à frente, quais até aqui temos conquistado. Porque existia uma ordenança de Deus, lá no capítulo de número 5 de Deuteronômio, para que o povo, quando chegasse na terra de Canaã, eles não se aliassem ao povo da terra de Canaã, para que não se casasse com aqueles moradores daquela terra, para que os seus filhos não viessem contrair núpcias e vice-versa, porque se assim os fizesse e seguisse aos deuses dos cananeus, por certo, eles não conquistariam a terra que Deus tinha prometido. Porque as promessas de Deus para Israel era a terra que emanava leite e mel. E eles saíram do Egito com esse intuito, com essa vocação de conquistar a terra que manava leite e mel, que Deus tinha prometido. Mas precisava, por parte deles, ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. E a gente percebe que ao longo da Bíblia, as histórias da Bíblia, os relatos da Bíblia de homens que serviram a Deus com sinceridade, outros que fizeram pouco caso, apenas ouviram o que Deus falou, mas não guardaram os mandamentos do Senhor. A exemplo disso, nós vemos toda a nação de Israel. A Bíblia vai nos dizer que após a morte de Josué, o povo nasceu uma outra geração que não conheceu os feitos do Senhor. E cada um vivia da maneira que lhe parecia correto. E nós podemos observar que até juízes, porque naquele período diz a Bíblia que não tinha rei em Israel. Então cada um fazia o que achava que era certo. Quando eles falam com Deus, quem é que vai descer aos cananeus? Deus diz: olha, Judá vai aos cananeus, e a ordem de Deus era para matar todos. Foi lá, não matou todos, deixou uma parte, conquistou as cidades, mas deixou eles vivos para receber tributos. E a Bíblia vai dizer que nenhum dos filhos de Israel, nenhum da tribo de Israel fez o que Deus ordenou, mas todos fizeram da mesma forma, guardaram para si um concerto com a nação,
qual Deus tinha ordenado, o qual Deus tinha dado ordem para que exterminasse, para que extirpasse. Parece que tem momentos em nossas vidas que a palavra de Deus é dura demais para nós compreendermos que as bênçãos de Deus não estão condicionadas àquilo que nós imaginamos. Mas nós temos que saber que as bênçãos de Deus, o milagre de Deus na nossa vida está condicionado à nossa obediência. Quando nós obedecemos, Deus faz milagres. Transcorre o tempo, percebe-se que até um dos juízes de Israel, Sansão, que todos conhecemos, ele viveu uma vida conforme ele pensava que era o correto, porque ele vivia de acordo com aquilo que agradava aos seus olhos. E nós conhecemos a história de Sansão, um juiz que foi colocado por Deus para que viesse socorrer o povo, que Deus levantava juízes quando o povo estava em grandes aflições, porque o povo se esqueceu de Deus, e por conta disso, Deus trazia sobre eles juízes de Deus, através das nações dos cananeus, para que castigasse o povo, para que o povo se voltasse para Deus. Porém, eles não ouviram. Posteriormente, nós podemos observar o primeiro rei de Israel, Saul. O profeta Samuel chama ele lá no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel e diz: olha, vai até os amalequitas e mata. Vai lá. E a ordem já tinha sido dita, tinha sido determinada. Aí você pergunta, mas por que Deus fez isso? Não sei, não se pergunta o que Deus ordena fazer, o que Deus mandou fazer, faça. Não queira dar conselho a Deus, porque Deus falou lá para Jó: quem me deu conselho, Jó, quando eu edificava a terra, quando eu fiz todas as coisas? Não tem. Ah, mas você não conhece o meu viver, a minha situação. Está sendo difícil demais para mim compreender o trabalhar de Deus. Obedeça. Obedeça. Pode ser que o milagre esteja sendo muito tarde para os seus olhos, para o seu pensamento, mas para Deus não. Já o irmão até que me antecedeu, ele falou do milagre de Lázaro. Com certeza naquele cenário tão triste que estava Lázaro morto há 4 dias. Com certeza muita gente estava ali naquela casa e dizia: mas Jesus era tão amigo dele, e por que ele não veio? Por que ele não veio? Por que ele não apareceu? Mas Jesus sabia de tudo. Jesus diz para os discípulos: Lázaro é morto. É tanto que quando Maria encontra com Jesus, ela diz: ah, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela nem saudou Jesus. Ela já foi falando logo assim, tipo assim: tu não vieste, tu não veio a tempo, tu não se importou conosco. E talvez você, na sua oração, você diz: Deus não está se importando comigo, porque não é possível o momento que eu estou vivendo, Deus não responder. Mas Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo que ele não era. Ele não estava dizendo que ele ia ser. Não, eu sou. Eu sou o teu milagre.
Então existia uma preocupação muito grande por parte da liderança daqueles que Deus chamou e ainda existe, para que cada um de nós venhamos a obedecer, venhamos ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. E nós vemos Jesus, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 5 de Mateus, até o capítulo de número 7, a Bíblia vai relatar que Jesus subiu ao monte. Típico o que Moisés fez. E Jesus foi falar, foi pregar, foi ensinar. E ele foi ensinar o quê? A lei. E Jesus ensinou vários assuntos concernentes à vida. Ele falou sobre vários pontos da vida. Falou sobre a oração, falou sobre o jejum. Ele falou sobre o amor ao próximo. Ele falou sobre a lei, não matarás, não adulterarás. E ele contrapôs os ensinos dele com os ensinos de Moisés. E na verdade, era um momento, era um cenário onde Jesus estava como Moisés, como Josué, expondo ao povo a necessidade. E quando Jesus termina o sermão, ele é bem claro. Lá no capítulo 7, no verso de número 24, ele diz: todo aquele, ele estava falando para aquela multidão que estava ouvindo o sermão que ele já tinha há muitas horas pregando, anunciando, falando. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras, ouve, o mesmo que Moisés estava dizendo, e as pratica. Ele diz, ouve e as pratica, ou seja, as guarda. Eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, assoprou os ventos, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Também aquele homem que não guarda, ouve e não guarda, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E aí a chuva também desceu, os rios correram, e os ventos assoprou. Deus é lindo, pastores, porque os ventos também sopram na vida do ímpio, sopram na vida do justo. Os rios correm da mesma coisa, da mesma forma. E lá em Mateus 5,45 diz que o sol é para todos, para o justo e para o ímpio. A chuva também é para o ímpio e para o justo. A única diferença é que o que guarda, ele recebe a proteção de Deus. Porque aqui onde eu li, diz que as bênçãos, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Tem pessoas que às vezes ficam procurando realizar alguma coisa, mas os olhos delas não percebem. E ela diz, não, eu não vou por aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O crente, aonde ele for, a bênção acompanha. Porque a Bíblia está dizendo que ela alcança. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Da mesma sorte, a maldição também alcança aqueles que ouvem, que não guardam.
pode estar na boa terra, mas a maldição virá. Abraão foi para um lugar que, olhando, não, Ló já foi para as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra, porque a visão que ele tinha aqui é prosperidade certa. E Abraão, quando fica na terra, a primeira coisa que acontece, seca. Deus realiza processos nas nossas vidas que nós não entendemos. Mas nunca Deus se afastará com suas bênçãos sobre aqueles que guardam, que observam a sua palavra. Porque a Bíblia vai dizer aqui que é bendito o ventre, o teu ventre é bendito, a tua terra, o teu campo, as tuas vacas, as tuas ovelhas. Se Moisés estivesse escrevendo nos dias de hoje, ele dizia o teu comércio, o teu emprego. Mais vale um crente fiel ganhar R$1.000 do que o infiel ganhar R$20.000. As bênçãos de Deus prosperam muito mais sobre o fiel que ganha R$1.000, mas o que ganha R$20.000 e não é fiel, não acontece nada. Porque o Senhor confirma, né? O Senhor, Ele abençoa, e quando o Senhor abençoa, o que acontece? A multiplicação dos pães. Quantos tinham lá? Quantas pessoas tinham? 5.000 pessoas para ser alimentada por 2 peixes e 3 pães. E ainda sobrou. Como é isso? Milagre. Bênção de Deus. Quer ser abençoado? Ouça e guarde. Amém? Que Deus abençoe.